Fala galerinha do canal Santa Cruz do Coral, espero que vocês estejam bem, todos bem, graças a Deus. Mais uma vez vamos falar de Guarani e Santa Cruz, nesse jogo que vai ser hoje, dia 2 de maio de 2026. Mas antes de tudo eu quero pedir o teu like, deixa aquele like, se inscreve no canal. Nós faltam poucos para nós chegarmos aos 600, né? Faltam poucos. Eu creio que a gente vamos bater esses 600 rápido. Se inscreve aí no canal, você que não está inscrito, dá essa força para nós aí, beleza? Tenho certeza que a gente vai chegar a essa meta. A meta até o final do ano é 1000 inscritos, mas eu acredito que até que a gente chegar aos 600 rápido, a gente vai atingir esses 1000 muito antes do final do ano, beleza? Então você que não está inscrito, já peço para se inscrever. E você que já está inscrito, eu te agradeço aí a tua companhia e vamos para conteúdo, tá certo? Galera, vamos falar desse jogo. Hoje o Santa Cruz tem desfalque. O Regi não foi para Campinas, alegando contusão, né? Alegando algumas coisas. Eu acredito que a contusão seja até no bolso, né? Porque o que está acontecendo atrás do salário do Santa Cruz. Então muitos jogadores estão confundidos no bolso, estão no departamento por falta de dinheiro. Isso aqui é uma teoria minha, tá? Uma teoria minha, não estou dizendo que é verdade, tá? Aqui é verdade. E os jogadores estão completamente com razão, tá? Todos os jogadores que reclamarem de salários, eles estão com razão. Isso aqui é um ponto que eu deixo bem claro. Todo jogador que está reclamando de salários, eles têm o direito de tal. Ele tem o direito disso, de reclamar, né? Agora, se vai para o jogo, se veste a camisa também e vai para o jogo, não pode se negar a jogar bola, não pode fazer corpo mole. Então, pede para ficar. Pede para não ser escalado. Simples assim. É simples desse jeito. Seja honesto também com a torcida. É o mínimo que o torcedor exige, é que quem veste a camisa, honre essa camisa. Quem vestir essa camisa, entrar em campo, que dê o máximo que puder. Porque se está ruim, pode piorar. Se você quer um trabalhador e não esforça para você ajudar o seu patrão não vai ter condição de te pagar. É você a mão de obra que faz com que as coisas aconteçam, para que o teu patrão tenha dinheiro e ele pague o teu salário. Isso é uma coisa lógica, né? Porque não adianta, quanto mais você diz que não vai fazer, que você faz corpo mole, mas é pior, porque as coisas se tornam mais difíceis. É igual o público zero. Eu sou contra público zero, apesar que a torcida tem que protestar, vai para frente do estado, protesta ali, faz o protesto. Mas o Santa Cruz sempre viveu através da sua torcida. O Santa Cruz é um clube que ainda existe por causa que tem uma grande torcida. Se essa torcida não for para o estádio, as coisas vão ficar pior, as coisas vão acabar, o clube vai falir de verdade, o clube não vai ter sustentação mais nenhuma, zero. Então quer dizer, ainda subsiste por causa da sua torcida, que vai para o estádio, que bota uma boa quantidade, que ainda consegue ter alguma renda. E fizeram isso ao longo da história do Santa Cruz. Santa Cruz é sustentado pela sua torcida. É a sua torcida que é a alma deste clube. Os dirigentes nunca foram a alma da torcida, nunca foram a alma desse clube. Pelo contrário, os dirigentes sempre foram o sanguessuga que sugaram esse clube, que destruíram esse clube. Esse clube está na situação hoje graças às administrações que o Santa Cruz teve, que é chamados dinossauros, que estão lá ainda, que estão no comando desse clube. E eu acredito que nem tão cedo vão largar, porque esse negócio de SAF, esquece isso aí. Esquece o negócio de SAF. Vamos focar nessa Série C. Como eu já falei no vídeo anterior, eu acredito que se o Santa Cruz não botar as coisas em ordem, o Santa Cruz tem um time bom que dá para ali ficar entre os 4 que vai subir. Talvez ganhar o campeonato, eu não sei. Pode ser uma consequência, mas que dá para ficar entre os 4 para subir para a Série B, dá. Agora tem que botar a casa em ordem, tem que organizar as finanças, tem que ter salários em dia. Aí o time volta até uma harmonia. Esse treinador, eu acredito que ele não vai ficar. Hoje, eu fosse a diretoria, hoje eu já, com uma possível derrota hoje para o Guarani, eu já demitiria ele, não deixaria ele nem para o próximo jogo do Inter. Porque será outra derrota novamente. Então, para que perder tempo com um treinador que é retranqueiro, que abriu mão da vitória contra o Amazonas, né? Entrou com... Todo mundo sabe o desastre que foi aquele jogo. Foi um desastre tático, técnico, seja o que forma que você quiser analisar. Mas foi um desastre. Santa Cruz jogou nada.
Ah, mas o Santa Cruz merecia ganhar. Merecia ganhar como se... Quando as pessoas têm o mérito de ganhar é porque ele conquistou, porque ele fez para aquilo acontecer. E ele conquistou. Ele não perdeu, ele foi vitorioso. Então, mérito. Ah, mas merecia estar numa possibilidade de que porventura acontecesse. Mas não aconteceu nada. Aconteceu foi a derrota. Então o Santa Cruz perdeu muitos jogos por causa da culpa do Claudinei. O Santa Cruz deixou de vencer, não foi por falta de salário, falta do treinador saber colocar as peças certas. Não pode deixar Alan Patrick no banco. Alan Patrick nesse time aí, ele é um cara que ele pode preencher o meio de campo ali. Ele não é um cara marcador, mas ele faz se pedir, eu tenho certeza que o treinador pediu, cerca e deixa para os outros dois chegarem e marcarem mano a mano, mas cerca. E eles dois ali daria muito certo. É ter coragem de fazer o jogo, é ter coragem de fazer a coisa acontecer. Mas a maioria do técnico são medrosos. A maioria dos treinadores hoje no Brasil são medrosos, não são como os europeus. Os europeus, eles botam o time para frente, eles botam o time ganhar o meio de campo, a zaga bem postada, é isso que faz ganhar um jogo. Time com coragem. Se não tiver coragem hoje, vai tomar do Guarani. E eu tô falando aqui que o Guarani não é essas coisas, tá? O Guarani é um time mediano. É um time que tá aí também, as trancas e barranco, que é um time grande também. Eu considero o Guarani como um dos times grandes, sim, porque tem história, tem campeonato brasileiro, né? Faz sempre boas campanhas no Paulista, enfrenta grandes os grandes daqui, pau a pau. Então, quer dizer, não é um time fácil de ser batido dentro do brinco de ouro, mas o Santa Cruz também tem que se impor como time grande. Ou então vai continuar com essa cabeça de time pequeno, que não é o caso. Mas, infelizmente, a síndrome de vira-lata bateu no Santa Cruz, né? Então, quer dizer, fica difícil a gente fazer uma análise e confiar num time que vai sem aquela motivação de dizer assim, vamos somar aqui pontos, vamos somar 3 pontos, vamos somar 1 ponto, vamos aqui sair daqui sem uma derrota e vamos sair daqui de cabeça erguida e dar uma esperança, um ânimo para a torcida. Essa Série C esse ano foi cruel para Santa Cruz, tá? Santa Cruz são 19 jogos, são 9 fora e são 9 fora e 10 fora e 9 em casa. O Santa Cruz jogou em casa já 2, então tem 7 jogos em casa só. E tem 9 jogos fora. Ou seja, o Santa Cruz vai pegar já 2 jogos seguidos fora de novo, né? Ele pegou Itabaiana fora e o Floresta, se eu não me engano. Pegou 2 jogos, pegou um jogo em casa. Não, pegou Itabaiana em casa, venceu naquele jogo que a gente sabe daquele problema. Pegou 2 jogos fora, empatou um e perdeu o outro. Então tem mais 2 jogos fora. Então 5 rodadas, o Santa Cruz só jogou uma vez em casa. Quer dizer, em casa entre aspas, né? Na arena. Então o Santa Cruz tem 4 pontos. Uma vitória, um empate, 2 derrotas. Itabaiana, né? Perdeu para Itabaiana e Amazonas, 2 derrotas. Então o Santa Cruz tem 4 jogos, uma vitória, um empate, 2 derrotas. Que essas 2 derrotas foram uma em casa, que não era para ter acontecido, mas perdeu em casa, perdeu fora. Por confiança. Tem mais 2 jogos fora. Olha só como é que tá a situação. Tem 2 jogos fora agora, seguida. Guarani, Inter de Mineira. Tudo aqui em São Paulo. E são times aqui que são difíceis de ser batidos. Aqui. Então eu acredito que esse jogo será um jogo fundamental. Mas eu, como presidente do clube, eu tiraria logo esse cara fora, esse Claudinei, porque ele é muito fraco. Ele provou. E outra, o problema desses treinadores é que eles nunca assumem o erro deles. Claudinei é mais um Marcelo Cabo que também, quando o Santa Cruz perdia, ele sempre culpava, sempre dizia que o time jogou bem, que o time não ganhou porque foi falta de sorte, mas jogou melhor, se opôs ao adversário e tal. Não tem desculpa para derrota. Derrota assim, perdemos porque eu errei na escalação, eu não era realmente, eu quis mudar, quis inventar uma história ali, não deu certo, mas eles nunca assumem isso. Só vai assumir que o time jogou melhor, que a formação foi certa, foi mal coerente pro jogo, mas a gente sabe, como torcedor, a gente vê muito fácil que jogar com 3 volantes dentro de casa não é uma história boa, não é legal, não é bacana, né? E a gente viu aí que o time não correspondeu, foi um desastre. Tomara que hoje o time tenha coragem para vencer esse jogo, para que nós possamos, pelo menos, ter um alento, ter uma esperança de uma classificação, certo? Só que tem que classificar para outra fase. Beleza, pessoal? Então, valeu, se inscreve aí, deixa teu like
Ajuda a gente a chegar aos 600. Valeu!